pessoal, nós estamos estudando o livro 4 a partir da página 113, Reis, Nobreza e Igreja, Tensões na Idade Média. Nós vimos na aula passada o processo de centralização do poder na Inglaterra, quando o rei João Sem Terra jurou a Carta Magna. Bom, hoje nós vamos estudar a França e a dinastia capetinga. Hugo Capeto governou a França durante 9 anos. O seu governo só terminou em 996. Ele iniciou e fundou a dinastia dos Capetos, uma das mais importantes dinastias da Europa, incluindo os seus descendentes. Com sua chegada ao trono, pôs fim à dinastia carolíngia. Vocês lembram bem, né? A dinastia de Carlos Magno. Era filho de Hugo, o Grande, conde de Paris, quem sucedeu no ano de 956. Sucedeu, gente, em Paris, mas não na França. Seu domínio sobre diversos feudos ao redor de Paris e de Orleans o transformou em virtual monarca da França. E quando Luís V, último rei da dinastia carolíngia, morreu em 987, sem deixar herdeiros, os numerosos vassalos de Hugo possibilitaram que ele ganhasse a eleição ao trono e derrotasse o candidato carolíngio Carlos, Duque de Lorena. Carlos de Lorena e muitos outros grandes nobres do reino tentaram resistir à autoridade do Hugo, mas graças à força das armas e a uma sensata política de alianças, além do apoio da igreja, do qual ele era devoto, Hugo estabeleceu certa ordem em seu reino. Ao longo da Idade Média, o território francês sofreu com um processo de desfragmentação política, motivada pelo feudalismo. Como todo o território europeu, né, gente? Somente no século XII, ainda durante a dinastia capetinga, o processo de centralização política francês foi iniciado pelo rei Filipe II. Usando dos conflitos contra os ingleses, lembram lá do norte, aquela família Plantageneta, né? Este monarca conseguiu formar um grande exército, sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. A partir de então, o rei francês criou um articulado corpo de funcionários públicos, porque ele podia pagar, né? Que deveriam impor a autoridade real em oposição aos senhores feudais. Paralelamente, a burguesia passou a ceder grandes quantias para que o rei garantisse a liberdade das cidades através de uma carta de franquia, documento concedido pelo próprio monarca que libertava os centros urbanos das taxações feudais. Era um acordo, né? Você me apoia e eu, né, crio novas leis comerciais. Felipe o Belo. Durante o rei de Luís IX, o poderio real foi ampliado com a criação de instituições jurídicas subordinadas às leis nacionais. E a economia comercial fortaleceu com a instituição de uma única moeda nacional. Então, gente, na França passou a circular apenas uma moeda. Isso daí era muito importante para a unificação desse território. Filho do rei Filipe III e da rainha Isabel de Aragão, casa-se com Joana de Navarra em 1284, anexando à França os territórios de Champagne e de Navarra. Tempos depois, no governo de Filipe IV, o Belo, a autoridade monárquica já era realidade presente. No ano de 1302, a Assembleia dos Estados Gerais, composta pelo clero, nobreza e os comerciantes, foi criada com o intuito de reafirmar a ação política do rei, ou seja, o poder do rei. Filipe o Belo expulsa da França os judeus e confisca-lhes terras e bens, fazendo o mesmo com a Ordem dos Templários, gente. Aquela rica e poderosa organização de cavaleiros surgida nos tempos das Cruzadas, capaz de financiar uma monarquia francesa. Qual? Aquela, galera, do norte, Plantageneta. Filipe, por conta disso, acusa os templários de heresia, de culto ao diabo
de sodomia. Porém, a denúncia feita por ele ao Papa Gregório VIII não foi aceita. E aí o que o Filipe vai fazer? O Filipe resolve impor impostos à poderosa Igreja Católica. Através dos Estados Gerais, o rei Filipe IV conseguiu impor taxas sobre a propriedade da Igreja em 1296. A ação do monarca francês foi imediatamente repreendida pelo Papa Bonifácio VIII, que ameaçou o rei de excomunhão, e o fez, tá? Com a morte desse Papa, Filipe IV interferiu para que o cardeal francês Clemente V fosse escolhido como Papa. Além disso, forçou a sede do Vaticano para a cidade de Avignon. Então, o que ele faz? Ele pede ao Clemente V que transfira a sede do Vaticano para a cidade de Avignon. E, durante a sua morte, né, o Clemente V faz isso. Nas décadas seguintes, esse episódio marcou uma rixa entre o Estado francês e a Igreja, conhecida como o Cativeiro de Avignon, ou o Cisma do Ocidente. Esse episódio, o Cisma do Ocidente, significou a divisão da Igreja Católica, pois os cardeais romanos não aceitaram a transferência da sede da instituição, o que significou que parte do clero, né, foi chefiada por Clemente V e a outra parte manteve-se fiel a Roma. A essa altura, a supremacia da autoridade monárquica francesa parecia não ter mais nenhum tipo de obstáculo. A divisão oficial da Igreja Católica existiu de 1378 até 1417, quando ocorreu nova unificação, com a eleição do cardeal ou do colonna, que foi chamado de Papa Martim V, escolhidos pelos cardeais do Concílio de Constança. No entanto, as disputas fiscais e territoriais com a Inglaterra inseriram o Estado francês nos prolongados e penosos conflitos que marcaram a Guerra dos 100 Anos, que vocês estão estudando profundamente com o professor Glauco. Galera, um grande abraço, até a próxima aula.